Muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. E é isso, pessoal. Estou trazendo um exemplar mais baratinho, mas um material de extrema importância. Eu vou estar mostrando para vocês. Essa é NTLH, nova tradução linguagem de hoje, tá certo? A Bíblia mais simplesinha, mas de grande conteúdo e muito importante. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Se eu adquirir na livraria, eu vou estar presenteando um parente meu. E eu comprei ela para poder doar para ele, né? No caso, presenteá-lo. E eu espero que, em nome de Jesus, ele possa estar lendo, ajudar ele nesse problema com álcool. Não que outras pessoas não tenham, mas tem umas que são um pouco mais além do normal. A Bíblia é o melhor livro sobre recuperação que já foi escrito. Em suas páginas, vemos que Deus preparou um plano para a recuperação do seu povo e da sua criação. Ou seja, isso em geral, certo, pessoal? Recuperação é deixar Deus fazer por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, ao mesmo tempo em que tomamos as medidas necessárias para chegar cada vez mais perto do nosso Criador e Redentor. Sem Deus, não há recuperação, apenas desapontamentos e repetidas falhas. Oramos para que os recursos contidos nessas páginas ajudem todos a entender melhor quem Deus é e como Ele quer nos curar e nos restaurar. Até ver com defeitinho que aí eles pegam na livraria, mostra e com certeza fecharam dobrada, felizmente. Mas isso não atrapalha o conteúdo. Então, ela é a nova tradução em linguagem de hoje. Como eu disse, é um pouco mais simples. O preço dela eu paguei na livraria 50 e poucos reais, é de 55 a 58 reais, algo assim. E é diferente. Isso eu vou estar mostrando para vocês. Acho muito importante. Se às vezes vocês tiver algum conhecido que tem problema com álcool, não que a outra não. Qualquer Bíblia serve para isso, é claro. Só que aqui, como eu disse, eu quero ressaltar é o tema, né? O tema é muito importante. Então vamos lá. Nova tradução linguagem de hoje. Bíblia de Estudo Despertar. E é bem legal que ela chama Despertar o Sol nascendo. Semeando a palavra que transforma vidas. Sociedade Bíblica do Brasil, né, nova linguagem de hoje. Uma coisa que eu achei ruim dela, eu já falei de início, é o tamanho da letra. A letra é bem pequenininha mesmo, isso é bem ruim. Eu vou estar dentro dessa parte aqui da tradução da linguagem de hoje, que é interessante o símbolo deles, que é uma cruz, né, e ela vai estar explicando o sentido do símbolo. A cruz aponta para o amor que Deus teve por toda a humanidade, buscando reconciliar-se com ela por meio do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo escreve, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Colossenses 1:20. Assim, a cruz vazia lembrança da vitória de Cristo sobre a morte. É o centro da mensagem bíblica e um dos símbolos mais conhecidos da igreja cristã. A nova tradução linguagem de hoje adotou a cruz como sua logomarca. Então, por isso, o exemplo aí da cruz. Aí aqui vamos à apresentação, né, o conteúdo dela. Apresentação, prefácio para a nova tradução linguagem de hoje, guia do usuário, vocabulário, índice de tópicos, índice dos perfis de recuperação, índice das meditações sobre os 12 passos, índice das meditações sobre os princípios da recuperação, índice das meditações sobre a oração da serenidade, índice das reflexões sobre recuperação, leia a Bíblia em um ano, quadro histórico da Bíblia, pesos, dinheiros e medidas, mapas. E aqui entra Antigo Testamento e Novo Testamento. E vamos virando a página. Apresentação. A Bíblia é o melhor livro sobre recuperação que já foi escrito. Em suas páginas, vemos que Deus preparou um plano para a recuperação do seu povo e da sua criação. Encontramos inúmeros indivíduos que enfrentaram sofrimentos em sua vida e que foram restaurados por meio da sabedoria e do poder de Deus. Encontramos o Deus que está esperando todos nós, de braços abertos para que voltemos para Ele, busquemos a sua vontade e recuperemos a vida maravilhosa que Ele tem para cada um de nós. Muitos de nós estamos apenas despertando para o fato de que a recuperação é uma parte essencial na vida de cada um. É um processo simples, mas desafiador. Buscar diariamente a vontade de Deus para a nossa vida em vez de procurar seguir o nosso próprio caminho.
Recuperação é deixar Deus fazer por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Ao mesmo tempo em que tomamos as medidas necessárias para chegar cada vez mais perto do nosso Criador e Redentor. Todos nós precisamos participar desse projeto, faz parte da natureza do ser humano. Vamos juntos nessa caminhada em direção à cura em busca de forças que encontramos não em nós mesmos, mas em Deus, quando confiamos nele e permitimos que ele dirija as nossas decisões e os nossos planos. Nessa caminhada passaremos pelos 12 passos e por outros materiais preparados para nos ajudar a manter o foco nas provisões que o nosso poderoso Deus oferece para a recuperação. A Bíblia de Estudo despertar, vai enriquecer nossa experiência e expandir nosso entendimento a respeito do Deus que nos ama e que enviou seu Filho para morrer a fim de que nós possamos ser restaurados. Sem Deus, não há recuperação, apenas desapontamentos e repetidas falhas. Oramos para que os recursos contidos nessas páginas ajudem todos a entender melhor quem Deus é e como Ele quer nos curar e nos restaurar. Aí tem um prefácio para a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Antes ela se chamava TLH. Aí depois eles fizeram a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ela passou a se chamar NTLH. É legal ler isso para você entender o fator histórico da como que surgiu e tudo isso. Guia do usuário. Planos de leitura, perfis de recuperação, material introdutório para os livros bíblicos, notas e comentários sobre recuperação. Aqui está falando das introduções, visão geral, pontos principais, os temas sobre recuperação, notas sobre recuperação, reflexões sobre recuperação. Tá certo? Então ela é bem completa mesmo. E continua, índice de tópicos, índice de perfis de recuperação, índice das meditações sobre 12 passos, índice das meditações sobre os princípios de recuperação, índice das meditações sobre oração de serenidade, o índice das reflexões sobre recuperação, os 12 passos. Isso é interessante, vou ler para vocês. Os 12 passos foram adaptados a partir dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos, usados aqui com permissão dos Alcoólicos Anônimos. Essa permissão não significa que o AA revisou e aprovou o conteúdo desta publicação, nem que a AA concorda com o ponto de vista aqui expresso. Então aqui é os 12 passos do AA e aqui os 12 passos adaptados, está bem explicado aqui. Admitimos que éramos impotentes perante nossa dependência, que tínhamos perdido o domínio sobre nossa vida. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Está vendo? Eles eliminaram aqui perante o álcool. E assim ela dá uma adaptação. Pouquinha coisa corrigida diferente desse. Esse é o salto aí do tema que ela vai trabalhar. Gênesis, visão geral, pontos principais. Eu vou estar lendo só a introdução aqui. Como eu disse, a única coisa ruim é o tamanho da letra. Infelizmente, é ruim isso. Eu acho que deveria ser maior. É aquelas notinhas bem miudinhas de rodapé, que é menor do que geralmente numa Bíblia de estudo comum. O livro de Gênesis é um livro de começo. Ele nos lembra como o mundo começou e como Deus o criou para ser bom. Ele nos fala sobre as primeiras pessoas e como Deus as fez para que fosse o auge da criação. Mas também mostra o começo do pecado, a primeira vez que o ser humano decidiu rejeitar o programa que Deus havia traçado para ele. Registra a primeira vez que as pessoas sentiram vergonha e que tentaram se esconder, bem como a separação que começou a haver entre Deus e o ser humano, e o mundo que ele nos deu. Nesse livro podemos ver como as pessoas com saúde perfeita, vivendo em um ambiente perfeito, se rebelaram contra Deus, e vemos a consequência dessa rebelião. Podemos vislumbrar alguns indivíduos dominados por ódio, embriaguez, cobiça, relacionamentos familiares não saudáveis, ambição, trapaça, irresponsabilidade, desonestidade, ciúme, violência e inúmeros outros problemas. Mas o livro de Gênesis não nos deixa de desespero. Ele nos mostra ainda outro começo, ao lembrar como Deus escolheu um homem chamado Abraão para ser o pai de uma nação especial. Por meio dessa nação viria a solução para a separação entre Deus e o ser humano, a solução para o mundo que Deus nos deu. Gênesis começa a história de como Deus começou sua obra de curar a humanidade caída. Uma cura que seria expressa nas leis que ele daria ao seu povo e culminaria com a vinda de Jesus, o Messias prometido. O livro de Gênesis nos lembra onde todos os nossos problemas começaram. Ele mostra claramente as consequências fatais de se rejeitar o programa de Deus. Mas
Aqui também começa a história do maravilhoso amor de Deus pelo ser humano. Por meio desse livro descobriremos que o único caminho para inteireza espiritual é seguir o programa de Deus. Uma coisa ruinzinha é você pega a letra preta, esse desenho é escuro, então ele meio que embaralha um pouco a leitura aqui, ó. Por exemplo, desonestidade e ciúme. Tá vendo? Ela é bem apagadinha por causa da cor. Deveriam ter observado mais isso. Todavia, vamos continuar. Pontos principais. Propósito: contar sobre o começo das coisas, inclusive oportunidades e dificuldades humanas, e mostrar que as soluções de Deus são as únicas que funcionam. O autor Moisés, destinatários, o povo de Israel, data os capítulos 1 a 11, tratam do passado, o qual é impossível de ser datado. Os acontecimentos capítulo 12 ao 50 podem ser datados entre os anos de 2000 e 1800 a.C. Aproximadamente, o livro possivelmente tenha sido escrito depois de 1445 a.C. Contexto: Mesopotâmia, então Canaã, finalmente Egito. Versículo principal: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Acontecimentos principais: criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Personagens principais: Abraão, Isaac, Jacó e José. Aí tem os temas sobre recuperação, uma criação boa, um mundo caído, promessas de cura, esperança de reconciliação. Aí ele entra o texto. Eu não vou estar lendo isso aqui porque eu não quero deixar o vídeo demasiadamente longo. O plano de leitura com meditações sobre os princípios de recuperação começa aqui. Autopercepção. Se vivemos aprisionados em nossos comportamentos compulsivos por algum tempo, é provável que encontremos mais coisas ruins do que boas dentro de nós. Muitos de nós costumamos ver a vida em termos de tudo ou nada. Como resultado, quem sabe achamos que todos somos ruins, mas em recuperação necessitamos de uma compreensão equilibrada de nós. Precisamos ver que ao lado dos aspectos ruins também somos dotados de coisas boas. Não é a proposta de isto ou aquilo, uma visão equilibrada de nossa pessoa nos ajudará a compreendermos melhor nossas faltas, bem como nos dará maior esperança em nosso potencial. No final do quinto dia da criação, Deus havia criado tudo, menos as primeiras pessoas. A Bíblia nos conta que quando ele olhou para o que havia feito até então, Deus viu que o que havia feito era bom. Então Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os abençoou, dizendo: Tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenho poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Deus fez distinção entre os seres humanos e o restante da criação. Ele nos fez parecidos com ele, com capacidades muitos maiores do que aquelas dos animais. Deus estava e está muito entusiasmado conosco. Ele nos deu habilidade e responsabilidades para espelharmos a própria natureza dele em toda a criação. Quando nos criou, ele estava orgulhoso com o que havia feito. Embora tenhamos uma natureza pecaminosa em consequência da queda, em pecado também temos de lembrar que fomos criados parecidos com Deus. A excelência e a dignidade inerentes do ser humano, que deviam nos levar a ponderar nosso potencial para o bem ou para o mal. Tá certo? E ela sempre continua ressaltando, Adão e Eva. Então, em si, o tema, o aspecto dela, tudo isso é muito bom. Volto a dizer, a única coisa negativa é a letra do texto e a letra de comentário. Essa aqui ainda passa melhorzinha. Já essas daqui, ou só Jesus na causa. Mas a intenção toda na Bíblia mesmo é Jesus na causa, então vamos com tudo. Saindo do esconderijo, passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E aqui ela dá os dados. Eu não vou entrar em todos os detalhes, como eu disse, que eu não quero que fique muito grande. Caim e Abel, tá vendo? Ó, lições, fontes, realizações, pontos fracos e falhas, lições para a nossa vida, versículo principal. Noé e filhos, da mesma forma. Pontos fortes, realizações, pontos fracos e falhas, lições para a nossa vida. E o versículo principal. E o comentário também. Aqui tem o texto e os comentários, tá vendo? Então, assim, uma Bíblia de estudo barata, muito boa,
voltada para quem tem problema com álcool. Tá certo, pessoal? Abraão e Sara. Olha como ela é interessante. Ló e família. Eu vou estar folheando assim com vocês, ó. Passo 1. O que, se for analisar, seria estranho, né? Começou lá no 4, agora estamos no 1. É porque, olha lá, o plano de leitura com meditações sobre os 12 passos começa aqui, ó. Passo 1, situações de perda. Admitimos que éramos impotentes perante nossas dependências, que tínhamos perdido o domínio sobre nossa vida. E aí ela usa o texto. É por isso que, ó, Gênesis 16, 1 a 15. O primeiro passo que vai ela tratar já começa no 4. E começa no 4 por causa do texto que ela abrange, ó. Gênesis 3, 6 a 13, ó, tá certo? E a gente vai pro primeiro passo, Gênesis 16, 1 a 15. É por isso que eu fui folheando. E ela também vai ter uns textos interessantes que eu vou estar mostrando aqui para você, ó. Olha lá, o plano de leitura com meditações sobre oração e serenidade começa aqui, ó. Eu vou estar lendo só esse detalhe aqui para vocês verem como que ela é bem legal. Eu acho assim que pelo material ela deveria ter sido um pouco mais trabalhada, com a letra maior e com algumas distinções de cores, mesmo que ela custasse um pouquinho mais caro. Todavia, está ótimo. Esse objetivo também é a gente poder dar para evangelizar. Geralmente as pessoas que têm problema com alcoolismo já têm uma certa idade, não é muito difícil, raridade, né, em alguns casos, ser adolescente, jovem ou um jovem maior, assim, de maior idade, né, acima dos 30 e poucos anos. E aí, como um caso desse aqui, geralmente pessoa que tem problema com alcoolismo, na maior parte das vezes é 40, 50 anos para cima. Então vamos lá. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém. Todos nós enfrentamos situações difíceis, que envolvem as pessoas que amamos. Em algumas dessas situações, a linha de ação sábia pode não ser clara. Talvez sintamos um grande peso sobre os ombros, mas não fazemos ideia do que fazer. Aí ele vai dar um comentário muito bom, eu não vou ler para não estender. Malaquias, ela termina o livro de Malaquias, já inicia o Novo Testamento, tá certo? No período intertestamentário. O Evangelho de Mateus, introdução muito bonita, aqui é um pouquinho mais claro, tá melhor para a leitura. Tá certo? José e Maria, os temas que ela trabalha, a gratificação adiada. Nono passo, reparar nas rupturas. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre possível, salvo quando fazer significasse prejudicá-las ou a outrem. E ela segue. Eu vou estar mais um teminha, olha lá, ó, conceder no Senhor a serenidade necessária. Lembrando que isso aqui tudo é igualzinho, mas é interessante, ó. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Viver um dia de cada vez é uma disciplina na qual devemos nos concentrar quando estamos em recuperação. Olha lá, perdão ali, Apocalipse, encerrando Apocalipse 22. Aí tem o vocabulário. Acabou o vocabulário, índice de tópicos. Terminado o índice de tópicos e índice dos perfis de recuperação, outra coisa que eu queria observar com vocês, como é uma Bíblia mais barata, vamos colocar mais baratinha, melhor dizendo, as páginas são bem finas, então ela sofre muito com qualquer coisa. Por exemplo, ela é nova, zero, eu peguei ela na livraria, já está com esse amassado, ó, e já está com os amassados na folha. Que é meio difícil para quem tem problema com alcoolismo, né? Vai ficar meio jogado, às vezes a pessoa nem tem o hábito de ler. Essas coisas deveriam ser mais observadas. Todavia, eu não estou aqui para criticar ela não, que o tema dela é fabuloso. A índice das meditações sobre 12 passos. Ó. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E aqui ela faz a distinção, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aqueles que a gente assiste o tema lá. Passo 5, ó, até o passo 12, ó. Ah, lá, ó, passo 8 e passo 12, ó, tá vendo? Então, índice das meditações sobre os princípios da recuperação. E aí ela vai estar autopercepção, fé, autopercepção, amor sob pressão, autoproteção,
honestidade, perfeccionismo, fé, auto-percepção, e assim ela segue. Índice das meditações sobre oração da serenidade, índice das reflexões sobre recuperação, reflexões sobre recuperação, muito interessante. O plano anual de leitura, tá? Leia a Bíblia em um ano. Isso, quadro histórico da Bíblia, o alfa e o ômega, o símbolo, né? Vamos lá. Então, assim, para uma Bíblia de estudo baratinha, se for analisada, é bem completa. Pontos positivos dela são muitos, mas ponto negativo fica aí para vocês guardar o tamanho da forma da letra, os comentários pequenininhos, aquilo que eu ressaltei ali entre aquele solzinho que aparece, às vezes o cinza tampa a leitura, e a letra bem miudinha, deveria ser um pouquinho maior. Peso, dinheiro e medidas, Mar da Galileia, né, os mapas. Então, e o tamanho do mapa, assim, é bem, muito bom mesmo. Esse preto com cinza ficou muito bom para enxergar. Sociedade Bíblica do Brasil, eu participo da causa da Bíblia. Tá certo? Sociedade Bíblica do Brasil, como eu disse. E aqui ficou o review dela. Espero que vocês tenham gostado. Meio rapidinho, meio simplesinho, assim como o próprio Evangelho. É simples e eficaz, né? Então, assim, interessante. Ao mesmo tempo que é simples e eficaz, é maior do que qualquer montanha de Everest por aí. Tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado. Ressaltando, Bíblia de Estudo Despertar. Você que conhece alguém que tem problema com alcoolismo e tem problema, muita dificuldade com álcool e não sabe qual o presente dá, essa é uma ótima escolha, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por tudo. Breve estaremos de volta. Fica na paz, na graça do nosso amado Senhor e Salvador. Graça e paz.